palavra seguro é muito difícil, né? Porque eu acho que não existe segurança quando a gente fala em empreendedorismo. Fala, cara, escuta esse episódio aqui, que isso aqui é uma aula. Com o ano de 2025, novos desafios. E o tema de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a estruturação financeira para quem quer potencializar o seu negócio, para quem quer criar um novo negócio. Dinheiro é sanidade, pessoalmente e profissionalmente. Então, se você é um empresário e você tem caixa, isso é sanidade para você tomar as melhores decisões para a sua própria empresa. Pouquíssimos empreendedores que eu conheci têm um controle total financeiro da empresa dele. Olha que coisa maluca. Não tem como você montar um negócio, ficar olhando para finanças, olhar para outras áreas de processos se você não tem venda. Se de fato você não coloca dinheiro para dentro, sua empresa está fadada ao fracasso. Então, se sua empresa não vende, obviamente também vai ser questão de tempo para você fechar as portas. Fala, garimpeiras, fala, garimpeiros, mais uma vez, mais um podcast, mais um episódio super especial. Estamos aqui num momento super importante de preparação para o ano de 2025 e acho que nada mais justo, né, do que a gente explorar aqui alguns temas que vão ser super vitais para quem quer ter um ano de 2025 super próspero. Tô aqui com meu grande amigo, mentor, sócio, parceiro, Diego Vilar. Bem-vindo mais uma vez, prazer estar contigo. Muito obrigado, fala garimpeiras, garimpeiros, bom dia, tarde, noite. Não sabemos o momento que vocês estão ouvindo o nosso podcast, sejam muito bem-vindos. Mateusão, seja bem-vindo novamente, né? Você estava de férias aí, pegou uma semaninha para descansar, né? Realmente você tá dourado, eu diria. Bom, vamos começar o ano de 2025, né? Com o ano de 2025, novos desafios. E o tema de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre a estruturação financeira para quem quer potencializar o seu negócio, para quem quer criar um novo negócio. E aí eu vou começar te perguntando, Mateusão, como que você acha que o empreendedor ou o líder, o gestor que tem um budget, ele precisa começar a organizar o ano de 2025? Primeiramente, minha visão, assim, né? O empreendedor, ele tem que ter muita clareza do objetivo dele para o próximo ano. Então, se ele não souber onde ele quer chegar, ele nunca vai saber quais recursos ele precisa ter ou alocar ou priorizar para poder alcançar esse objetivo dele. Então, começa pelo seu objetivo. Começou pelo seu objetivo, depois, a partir dali, você tem que, no planejamento estratégico, e eu acho que vale até depois a gente fazer um episódio só sobre planejamento estratégico, né? Para quem quer ter um bom planejamento estratégico para os próximos meses, anos, diante desse planejamento estratégico, desdobrar ali, né? Quais são os principais pilares que ele vai atacar no futuro próximo, de curtíssimo prazo, e aí sim entender que recursos financeiros ele vai precisar, e sempre partindo de um cenário do tempo zero, que é o tempo atual. Então, onde eu estou hoje? Qual que é a posição de caixa da minha empresa? Então, eu acho que para quem já é empresário, é um pouco desse caminho. Mas tem também, né, quem ainda quer começar. E aí, para quem quer começar, como que você vê, né? Você também já começou um dia. Como você enxerga que é o melhor movimento para quem deseja iniciar no empreendedorismo aí, olhando para esse lado financeiro? Cara, eu acho que essa pergunta é a pergunta que eu mais recebo de amigos, pessoas próximas e pessoas que admiram e seguem a gente, né? De como começar. E a gente vê que o tempo e movimento para isso ele é muito importante. As pessoas muitas vezes elas acham que começar é do dia zero, quando você abre a empresa, que você abriu a porta da empresa ali, da companhia, começou. Não, começar é bem antes. A gente começa a empreender um ano antes, 2 anos antes, no planejamento, né? E aqui eu quero fazer uma separação do que é vida pessoal e vida profissional, que eu vejo que muitas vezes o futuro empreendedor ele se perde nesse primeiro passo, que é o passo de economizar para construir o fluxo de caixa, para construir o CAPEX, que é o investimento inicial do negócio. Muitas vezes ele começa o negócio com um dinheiro muito limitado. A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil, mas ele não consegue visualizar quais são os intempéries que ele vai ter no meio do caminho, né? Então, para mim, começar a gente começa antes. A gente começa 1, 2, 3 anos antes de montar o seu próprio negócio. E aí, Mateusão, uma das grandes armadilhas que eu vejo nessa parte financeira do empreendedorismo é quem quer começar, mas não consegue diminuir o custo de vida pessoal. Então o cara muitas vezes ele está ali com uma remuneração satisfatória e aí ele tem o custo de vida dele alto, só que ele não consegue entender que vai acontecer um movimento de quando ele inicia um novo negócio,
a remuneração dele obrigatoriamente vai cair. Não tem como, muito difícil o cara conseguir manter a remuneração fixa e variável dele, que ele tinha numa companhia, assumindo todo o risco que ele vai assumir dentro agora do seu novo negócio, com o mesmo custo ali, com a mesma receita. Isso não vai acontecer. Então, para os empreendedores que querem iniciar um negócio, eu acho que a primeira grande dica que a gente vai deixar no podcast de hoje é: comece um novo negócio antes de você abrir as portas do seu negócio. E diminua o máximo possível do seu custo de vida pessoal. Então, se você tem 2 carros, tenta reduzir para 1. Se o seu custo de vida é X, tenta dividir esse custo de vida X menos 40%, menos 50%. Porque a jornada do empreendedorismo, até a gente vai falar nesse episódio aqui, abordar um pouco sobre dividendos, sobre as linhas de receita, de faturamento de um negócio, mas até você chegar nesse processo, nesse período, nessa parte do negócio, vai requerer tempo, vai requerer uma jornada longa, vai requerer muita resiliência. E se você, no primeiro momento, você não fez essa preparação para diminuir esse custo de vida pessoal, isso com certeza impacta no negócio. Então, essa é a primeira dica que eu deixo, Matheusão, antes da gente falar um pouquinho de capital inicial, né? A gente está falando aqui sobre a preparação para o capital inicial. Então, o que é o CAPEX quando você vai montar um negócio? Como que você vê que a melhor maneira de você... A palavra seguro é muito difícil, né? Porque eu acho que não existe segurança quando a gente fala em empreendedorismo. Mas que você se sinta mais confortável para iniciar seu negócio. Acho interessante até comentar esse ponto. Eu vivi um pouco dessa situação de olhar para minha própria vida pessoal e, cara, entender que a partir dali, se eu quisesse empreender, eu ia precisar, né, viver com bastante menos ali. Então, eu vejo que tem muita empresa também que já existe, que é a fonte de renda do empreendedor, e o empreendedor começa a usufruir daquilo. Quando vai ver, ele muitas vezes ele reclama, né? Fala, eu não tenho condição de crescer, e aí a empresa dele está num tamanho que ele mesmo é a principal linha de despesa da empresa dele. E aí ele poderia estar investindo e crescendo muito mais se ele conseguisse, talvez, né, ter uma menor retirada ou ter uma vida mais simples ali e conseguisse reinvestir no negócio dele, ele teria mais estabilidade, mais sobrevivência. O que você acha que falta nesse momento para o empreendedor? Planejamento estratégico? Você acha que falta nessas pequenas empresas? Porque quando a gente começa pequeno, né? Pensa grande, começa pequeno. Sim. E age rápido. Mas o que você acha que falta? Planejamento para essa galera que está começando? Cara, eu acho que tem 2 pontos. Planejamento, sim, é uma parte importante, mas também tem um pouco de... fazer um exercício de austeridade um pouco mais profundo, assim. Eu acho que a gente tem muita dificuldade de cortar, às vezes, as coisas na nossa vida, porque elas acabam se tornando regulares, normais. Mas se você for parar para pensar, cara, uma academia de, sei lá, tô usando alguns exemplos, né? Uma academia de R$500, R$600 não é normal. Ela é superficial. Uma viagem que você vai fazer ali no exterior ou com seus amigos, que você vai gastar um dinheiro maior, ela é superficial nesse primeiro momento. Se o seu objetivo, o seu foco é empreender, você tem que entender que muitas vezes você vai ter que sacrificar essas pequenas coisas que acumuladas vão fazer com que você tenha uma vida muito boa, muito tranquila e ao mesmo tempo vai conseguir, né, priorizar o caixa do negócio. A gente também vai falar sobre fluxo de caixa. Então, eu acho que as 2 coisas é planejamento e um exercício de austeridade um pouco mais profundo, assim, de abrir mão mesmo dessas coisas que às vezes a gente acaba acostumando e é fácil acostumar com coisa boa, né? Sim. Então... Cara, é interessante isso que você tá falando, como a vida na vida pessoal, ela impacta na vida profissional, né? No dia a dia, eu encontro várias pessoas falando sobre a dificuldade de ganhar dinheiro e até mesmo de montar um negócio. E nas últimas 2 semanas eu tive vou trazer aqui uma experiência de vida de uma pessoa que chegou e me pediu um dinheiro emprestado. E aí, conversando com ela virou e falou o seguinte: cara, eu perdi meu emprego, tô precisando de uma grana para eu poder pagar as contas aqui de casa. Só que o que me deixou assustado com essa situação foi que ele já tinha perdido o emprego, já tinha 8 meses. E aí eu perguntei para ele, falei, tá, mas por que você tá pedindo dinheiro só agora? Acredito que durante esses 8 meses, como que você fez para pagar as contas desses 8 meses? Falou, cara, eu tinha um caixa e aí eu fui pagando essas contas com caixa. Até aí não me assustou, mas o que eu fiquei pensando?
E aí trouxe para essa conversa com ele foi, cara, por que você não começou a fazer o movimento antes desses 8 meses? Por que você esperou 8 meses para fazer o movimento? E aí, falando sobre esse exercício de austeridade que você disse, é muito importante que as pessoas entendam que não precisa esperar chegar o momento que você vai estar sem dinheiro para tomar uma ação. Você pode começar a tomar uma ação a partir do momento que você começa a entender que é questão de tempo e matemática para que você vai ter um problema, que você vai ter um problema ali na frente. Então o que eu vejo é a falta de ação das pessoas no momento que exige uma ação. E aí é muito sobre postergar as decisões, né? No empreendedorismo, você precisa tomar ações imediatas, muitas das vezes. Se você não toma aquela ação ali, isso vai trazer um reflexo ou financeiro, ou para o time, ou de gestão, para dentro da empresa. E no mundo, na parte de finanças de qualquer empresa, isso também acontece. Então, as ações, além desse exercício de austeridade, é muito importante que as pessoas entendam que tomar ações rápidas e assertivas faz com que o seu caixa seja um caixa mais saudável da sua empresa, enfim, da sua vida pessoal também. Perfeito. E eu gosto muito de uma frase que você fala muito, que é dinheiro é sanidade, pessoalmente e profissionalmente. Então, se você é um empresário e você tem caixa e você tem essa tranquilidade, isso é sanidade para você tomar as melhores decisões para a sua própria empresa. Que muitas vezes, quando você está ali apertado, você vai ter que vender com um preço mais baixo, você vai ter que aceitar um cliente que é um cliente ruim, que vai te espremer, né, que vai te exigir, você vai ter que, às vezes, entregar mais para poder conseguir vender. Então, isso vai te colocar numa situação de ter que tomar decisões ruins por não ter essa sanidade financeira dentro da sua empresa, e na nossa vida pessoal também não é diferente. E aí, respondendo a pergunta que você me fez sobre o CAPEX, né, chegando nesse ponto inicial... Antes de você falar do CAPEX, eu queria trazer uma proposta nesse episódio específico da gente deixar uma matriz dos checks do que as pessoas têm que olhar para montar o seu negócio. Então, gostaria de materializar essa primeira parte da nossa conversa de hoje. Perfeito. Então, para quem quer empreender, para quem de fato quer viver a vida do empreendedorismo, a primeira coisa a se fazer é um exercício de austeridade, entendendo o que é o gasto da vida pessoal, o que é o gasto que vai ter de investimento do negócio, e depois disso juntar o dinheiro antes de abrir as portas da empresa. Então, primeiro você junta, você diminui o seu padrão de vida para depois você montar um negócio, porque nos próximos anos pode ter certeza que muitas coisas que você não planejou, mesmo que você tenha um maior planejamento estratégico, elas irão acontecer de uma forma completamente diferente do que você imaginou. Perfeito. Então esse é o primeiro check. E aí nós vamos falar, beleza, o cara abriu as portas, foi lá, montou o seu negócio. E aí, o que é o fluxo de caixa? O que é esse tão chamado caixa que a gente fala da empresa? Me conta um pouco, Matheusão. Cara, essa é uma etapa muito difícil, porque aquela etapa que sua empresa está no começo, é muito confuso entender o que é um investimento, o que é necessário, daquilo que pode ser supérfluo, que não está na hora de você investir, né? Então, eu vou dar alguns exemplos, assim. Se você já tem uma projeção, se você já tem uma receita, ou já tem uma projeção de receita, exemplo... Para vender 10, eu vou precisar de um vendedor. No início, eu preciso de um vendedor? Eu não posso ser eu esse vendedor? Então, essas perguntas são importantes de se fazer. Ah, mas eu não tenho um escritório. Eu preciso do escritório, porque ele vai me gerar um custo. Eu preciso trazer um lead e investir em internet, em marketing digital. Tá na hora? Então, eu acho que essas tomadas de decisão no início... quando você ainda não tem uma previsibilidade de receita, então você não está acostumado, você está começando a construir a sua linha de receita. Então, você acha que dá para faturar X, mas você não tem certeza. Ou, às vezes, você já faturou X num mês, mas você não sabe se no outro mês vai continuar naquela tendência, porque você está no começo, né? Então, depois que você já está ali há 1, 2 anos faturando uma linha X, você já consegue prever que o seu mínimo é tanto e o seu máximo é tanto. Então, já dá para você entender onde e o que, né, são as linhas que você pode investir ou não. Mas nesse primeiro momento, eu acho que é um dos momentos mais difíceis. E eu falo até com experiência própria mesmo. Eu me fazia muito essas perguntas, assim, de... Cara, será que eu não tenho que ser o vendedor? Ou será que vale a pena eu contratar um vendedor agora que vai significar um custo a mais porque ele vai me acelerar a minha prioridade, que é vender? Será que eu vou investir em marketing agora? Será que se eu
tiver um escritório, esse escritório não vai colocar a minha equipe mais unida e em sinergias eu vou ganhar. Então, esse é um momento que eu julgo que é muito complexo e que tem que ter um exercício sempre de quanto é a minha receita, é a hora certa, a gente precisa disso, estamos confortáveis de fazer esse teste, é uma decisão reversível. Então, assim, se eu contratar um vendedor, eu vou poder demitir ele daqui a pouco? Se eu contratar um escritório, eu consigo voltar atrás? Ou eu vou ficar preso num contrato de 30 meses? Então, sempre é importante pensar sobre o momento e o quão reversível é a decisão. Então, eu colocaria as decisões iniciais numa matriz de consigo contornar ou não consigo contornar. Legal. Enquanto você estava falando, eu estou lembrando de algumas conversas que nós tivemos no início da Rubi. E aí eu acho importante explorar 2 pontos dessa fala sua. Primeiro, é que todo empreendedor ele vai sofrer entre acelerar o seu próprio negócio e contratar várias pessoas ou querer fazer tudo, né? Porque isso impacta diretamente no fluxo de caixa. Isso. Se você tem 5 funções dentro da empresa e você contrata 5 pessoas para aquelas funções, isso traz um impacto no seu fluxo de caixa, na despesa do negócio. Porém, se você não contrata e quer fazer tudo, talvez você não consiga fazer tão bem. Então, qual que é o momento de você contratar e como isso impacta no fluxo de caixa? Esse trade-off que a gente viveu isso e vive isso na pele, né? Todos os negócios que a gente vai montar, é muito importante para o empreendedor entender que o empreendedor iniciante, né? Que não existe uma resposta objetiva que a gente vai conseguir dar aqui. Mas a gente pode deixar um caminho para esse cara que está vivendo isso nesse momento, ele começar a sentir se realmente o negócio dele está precisando ou não. Então, no nosso caso específico, teve um momento que a gente quis abraçar tudo e a gente começou a entender que os pratinhos estavam caindo. Perfeito. Falou, cara, não dá pra gente fazer tudo isso, né? Tá na hora da gente começar a contratar. Mas é muito importante, uma dica que vai para quem está nos ouvindo quando você faz esse movimento, é melhor que você comece segurando o máximo possível e sentindo que a empresa está te demandando aquilo e, obviamente, também que nesse período é um período que você começou o seu negócio, então você ainda não tem um ciclo de 12 faturamentos, que a gente fala que é o ciclo anual do comportamento do faturamento da empresa. Então, quanto mais você consegue visualizar, porque é basicamente uma corrida de Fórmula 1 que você não sabe qual que é a curva que vai vir, se ela vai vir de 180 graus ou se ela vai vir de 90 graus, né? Então, quanto mais você consegue visualizar aquilo, aí você começa a dar as cartas de uma maneira que te deixe mais confortável, mesmo que no desconforto, que a gente sabe que é um momento ali que o início de uma empresa com fluxo de caixa, que você não tem ainda previsibilidade de receita dos próximos anos, você não sabe como vai ser o comportamento de cada mês, é algo desconfortável. Entretanto, se você conseguir fazer o tempo e movimento de uma maneira mais austera, talvez seja a melhor forma de você passar por esse processo inicial ali do fluxo de caixa / receita da empresa, ainda que você não saiba qual ela é, né? Perfeito. E além disso, Diego, olhar para os recursos mesmo, assim, ter um autoconhecimento de entender assim, cara, se eu sei vender bem, então, cara, eu posso fazer isso aqui. Talvez eu possa ser o responsável, que ninguém vai vender tão bem quanto eu, e agora esse é um custo que eu posso mitigar, né? Então eu vou fazer por enquanto até eu conseguir estruturar a equipe, mas eu não sou tão bom de repente cuidando da parte de contabilidade financeira, então, cara, posso terceirizar essa parte, talvez. Então, ou aquilo que eu preciso aprender, né? Essa foi uma fase que eu me desenvolvi muito, porque tinha competências que eu não tinha, mas que o negócio precisava. E aí, entre gastar e eu aprender, muitas vezes eu escolhi aprender. E eu passei ali horas estudando, cara, não sei nada sobre isso, mas eu vou ter que aprender a fazer isso, porque meu negócio precisa disso. Então, foi uma fase que eu busquei muito conhecimento, estudei, e mesmo não me tornando um expert ali naquele tema, para aquele momento eu resolvi com baixíssimo custo, entendeu? Então, eu sempre olho muito isso, acho que essa leitura, esse autoconhecimento de saber onde a gente é bom, o que eu preciso desenvolver, também ajuda nessa etapa, que é uma etapa difícil. Perfeito. E aí, para quem está começando, também é importante entender que dentro de uma empresa existem várias áreas.
mas algumas áreas elas são sensíveis e elas precisam ser desenvolvidas mais rápidas que as outras, né? Então, quando a gente está falando sobre um negócio, início de um negócio, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, você precisa colocar dinheiro para dentro. Então não tem como você montar um negócio, ficar olhando para finanças, olhar para outras áreas de processos se você não tem venda. Se de fato você não coloca dinheiro para dentro, sua empresa está fadada ao fracasso. Perfeito. Então, e eu vejo isso muito acontecendo dos empreendedores construindo lugares lindos, construindo estruturas maravilhosas, mas sem investimento na equipe comercial. Então, para você que quer empreender, lembre-se disso. O dinheiro... Tudo que não é vendável tá fadado ao fracasso. Então, se a sua empresa não vende, obviamente também vai ser questão de tempo para você fechar as portas. E aí, Matheusão, eu queria explorar um pouquinho aqui na nossa conversa de hoje sobre dividendos e reinvestimento, né? A gente fala muito sobre dividendos, que é a última coisa a acontecer na empresa, né? E aí, quando vem o dividendos, normalmente já vem um reinvestimento do negócio. O negócio, ele exige, né, para se tornar perene, ele existe reinvestimentos mensais, diários, anuais. Como que você olha para isso e como que foi? Conta pra gente alguma história sua do momento que você falou, putz, agora esse dividendo vai vir aqui para minha PF, a gente precisou reinvestir novamente. Assim, né? Primeiro que é importante as pessoas entenderem que o dinheiro, essa separação inicial, né, que é o básico, que a gente fala o que é o dinheiro da pessoa física, da pessoa jurídica, ele é o princípio inicial de tudo. A partir do momento que o dinheiro está no caixa, na conta bancária da empresa, ele é da empresa, né? E a partir dali, eu acho que a gente foi muito feliz em muitos momentos assim, da nossa jornada, e a dica que eu gostaria de deixar aqui faça acordos, se você tem sócios, né? Se você não tem sócios, crie suas próprias regras de distribuição de dividendos e qual que é o tempo que você, como profissional, estima para isso. Exemplo, né? Eu tenho uma empresa e essa empresa vai dar 100 mil de dividendos. Deu 100 mil de dividendos. Cara, eu tenho certeza que uma empresa que dá 100 mil de dividendos, ela deve estar faturando ali um valor X, que é um valor ok, mas que ela tem uma série de novas oportunidades de crescimento. Ou uma série de gaps a serem cobertos, que poderiam melhorar muito a rentabilidade daquele negócio, mesmo que você continue faturando a mesma coisa. Usar esse dinheiro de dividendos para ter uma sanidade financeira, uma tranquilidade de caixa para tomar decisão, e outra parte desses dividendos para poder reinvestir e ou sanar gaps, problemas da empresa, que melhorem a sua performance, a sua produtividade, a sua rentabilidade, ou que acelerem o seu crescimento, principalmente se for acelerar o seu crescimento, eu acho que é o começo. Assim, se você tem uma empresa que está no início, que tem ali os seus 2, 3 anos de vida, eu não geraria muita expectativa de que aquilo ali vai... Eu acho que esse é um grande problema de empreendedores assim, de primeira viagem. Eu vejo que eles querem ter logo, né, a vida ali, de fato, a vida empreendedora é uma vida difícil e inconstante, e eles querem se presentear, se premiar com uma boa parte dos dividendos. Depois do eu mereço, sempre vem alguma merda, né? Exatamente. Eu mereço. Foi um ano tão difícil, a empresa deu 100 mil de lucro, eu mereço. Eu vou me dar um carro novo. E aí ele acaba punindo o caixa da empresa com esse dividendo, sem olhar e priorizar a fonte de renda dele. Então, sem antes ter uma certeza e uma segurança de que o negócio está consolidado. E um negócio de 3 anos, ele não é um negócio consolidado. No Brasil, a gente sabe que, cara, é muito inconstante. Um negócio, às vezes, de 10 anos ainda está sofrendo. Imagina um negócio super novo. Então, a dica que eu dou é assim, cara, prepare-se para nos primeiros 5, 7 anos não contar com nenhum tipo de dividendos. Se acontecer, excelente, mas baixa a expectativa, porque se você usufruir de algum tipo de dividendos é porque a sua performance foi muito fora da curva nesse sentido. E se você estiver gerando dividendos e estiver reinvestindo e consolidando e construindo com solidez e crescendo o seu negócio, cara, saiba que você vai usufruir muito mais no futuro, com muito mais segurança e muito mais conforto. Então essa é um pouco da minha visão. Legal, legal.
Bom, eu quero trazer um pouquinho o que eu sinto em relação ao empreendedorismo. Assim, as pessoas acham que o empreendedorismo é um glamour, né? Então, eu sou empresário, eu sou empreendedor, é bonito falar isso. Mas quando a gente fala de reinvestimento e dividendos, tem que deixar muito claro para todas as pessoas que nos ouvem que dividendos não é salário. E as pessoas, elas acham, quando elas começam a construir um cenário do empreendedorismo, elas acham que vai ser igual o salário, que daqui a 30 dias, daqui a 60 dias, vai mais cair. Tardar 6 meses, vai cair o dividendos, né? E não é, porque o salário, você pode ali trabalhar 30 dias, ou pode... a empresa não pode ter, talvez, gerado tanto caixa naquele mês, mas o seu salário vai cair ali. Essa é a primeira diferença. O dividendos é a última coisa da linha que vai ficar. Então, o empreendedor... Se sobrar. Isso, muito bem colocado, se sobrar. Então o empreendedor, primeiro ele faz o investimento, ele paga todas as contas, ele paga os impostos, ele paga tudo que puder e depois, se sobrar, esse valor é dividendos, mas não necessariamente é salário. E aí eu quero puxar um gancho para o reinvestimento. Então, quando você tem o dividendos e aí você começa a ver aquela linha que foi vermelha durante muitos meses se tornar uma linha azul, né? Qual que é a primeira coisa? Qual é o primeiro passo a se fazer? Pegar aquele dinheiro? Ou o primeiro passo é você fazer um caixa da empresa para os investimentos que vão acontecer? Empresas, para serem perenes, elas precisam evoluir. Empresas que não evoluem, elas acabam morrendo no decorrer do processo. Então, o que eu vejo primeiro sobre... E aí eu quero fazer um disclaimer aqui, que é o empreendedor que não olha para o dividendos e não sabe lidar com o dividendos, ele acaba deixando a empresa diminuir, né? Então, vou dar um exemplo do que eu vejo acontecendo muito, Matheusão. O cara começa a ganhar ali o dividendos, e aí ele pega aquele dinheiro e começa a gozar na pessoa física, né? E aí a empresa fica sem caixa, cada dia menos com caixa. Vem uma crise, como qualquer setor passa por essa crise. Esse cara não tem caixa, como ele pegou o dividendos e transferiu toda para a PF, ele começa a ter uma vida na PF dele muito maior, custo, né? De vida alto. Custo de vida alto, gozando ali dos benefícios que ele construiu, e aí a empresa acaba parando de ser a árvore frutífera, né? Então, para quem vai empreender e para quem de fato quer seguir esse caminho, tem que entender que apesar da PF e a PJ elas serem distintas, elas estão interligadas o tempo inteiro, né? Os impactos, as ações que você toma do lado da PF, elas vão impactar diretamente no seu PJ. Então, que fique claro isso para o empreendedor, para quem ouve a gente. E aí, falando um pouco de reinvestimento também, a gente, dentro das nossas empresas, a gente tem um número, né, um múltiplo que a gente usa para as despesas fixas da empresa, né? E aí falando sobre múltiplo e falando sobre reinvestimento. Então a gente tem um escritório de 200 metros quadrados, o time cresceu, a empresa cresceu. Antes da receita vir, a gente precisa fazer um investimento, né? Ou seja, um reinvestimento no negócio. O empreendedor é o cara que acredita todos os dias antes de qualquer pessoa. Então, o que você acha e como deve ser feito esse caixa da empresa? E aí falando sobre múltiplo, para as pessoas que estão nos ouvindo, quantas vezes a despesa, o custo, você acha que precisa ter em caixa? Depende muito do negócio, mas eu fico confortável com pelo menos um ano, assim, né? Eu acho que toda empresa deveria continuar trabalhando para ter um ano de caixa daquele tamanho que ela está atualmente, no mínimo, para poder ter essa segurança, né? Então a gente teve o exemplo da pandemia aí que veio. Cara, quem tinha um ano de caixa sofreu, mas eu tenho certeza que sobreviveu. Quem tinha 6 meses, talvez tenha chegado num momento de passar muito na trave, né? Então, eu trabalharia com no mínimo um ano. Óbvio, isso depende de negócio para negócio, mas eu acho que negócios em geral, no estágio inicial ali, não adianta também você ficar acumulando dinheiro demais ali, né, investindo. Então, vou ter 2, 3 anos de caixa, a não ser que você seja uma startup que queima caixa, e aí você tem ali o runaway, que a gente chama de runaway. O runaway é o período que eu vou queimar o meu caixa, né? Então, eu vou queimar ele, eu tenho 100 mil e vou queimar ele em 18 meses, exemplo, né? A não ser que você seja uma empresa de alto crescimento, que se proponha a ter um crescimento escalável muito rápido, que é o caso das startups, no geral,
as empresas, né, do modelo tradicional, que não são investidas, né, que não são financiadas por fundos de investimento, eu acho que o ideal é ela trabalhar na construção do caixa dela. Então isso já pressupõe que ela vai ser uma empresa que vai operar no verde desde o início. Então ela não vai ficar queimando caixa. Então ela ela trabalha acima do ponto de equilíbrio, e isso é muito importante. Isso dá também essa sanidade para o empreendedor, para os sócios. E trabalhar com esse 1 ano de caixa, eu acho que é seguro e, ao mesmo tempo, te dá a oportunidade de fazer algumas manobras, de poder investir, poder comprar alguém, poder ter essa segurança. Legal. Bom, eu vou abordar um assunto importantíssimo também para quem quer empreender, que é dívidas, né? Captação de recurso. Então, a gente tem algumas formas de iniciar um negócio, ou com dinheiro próprio, ou com dinheiro de terceiros, ou com uma sociedade onde um trabalha e o outro investe, ou com dinheiro de fundo, com dinheiro de banco. E aí, eu queria te perguntar como você vê a contração de dívida para um modelo de negócio. Então, putz, eu tenho aqui uma ideia maravilhosa, um negócio que dá 10% EBITDA aqui, só que eu não tenho dinheiro. Então agora eu vou no banco, vou pegar um dinheiro, ou então vou pegar um dinheiro aqui com fundo. Como que você vê essas captações e o que você deixaria de atenção, ponto de atenção para quem está nos ouvindo? Eu lembro que quando eu comecei a empreender, essa era uma das minhas principais dúvidas. Assim, eu perguntava muito, eu sempre tive um perfil muito agressivo, assim, não tinha muito medo até me tornar empreendedor. Existem diferenças, né, de dívida, minha visão, mas vou falar um pouquinho sobre algumas delas aqui. Essa primeira, que é você ter um anjo investidor ou um fundo de investimentos, ela é a dívida mais cara que você pode fazer, que é quando você, de repente, vai adicionar um sócio no negócio. Então o cara vai te dar um dinheiro para ter um pedaço da sua empresa. Essa dívida, as suas ações, né, o seu equity da sua empresa, ela é a dívida mais cara que você pode fazer. Então ela deveria ser a sua última opção de financiamento. Minha opinião. E aí, obviamente, existem outras possibilidades. Então, se eu tenho um negócio de receita recorrente e que eu sei que eu tenho uma previsibilidade de crescimento ou de receita, que se eu botar mais X, ela vai me cuspir mais 2X, eu tenho a opção de fazer um financiamento com um banco, por exemplo. Se eu sei que o meu crescimento e que a minha rentabilidade é maior do que os juros, e eu não vou comprometer, e aí acho que tem a grande pegadinha aqui, né? Eu não vejo que é um problema pegar o dinheiro com instituições financeiras, com um banco, não. O grande ponto é que banco nenhum vai ceder crédito se você não tiver garantias. E aí eu acho que aí mora o perigo. Porque na maioria das vezes a empresa não tem garantias o suficiente. E aí, se você não tem garantias o suficiente na sua PJ, você vai ter que oferecer garantias da sua pessoa física, que muitas vezes estão diretamente ligadas a sua esposa, seu filho, sua mãe, seu pai. Então, cara, como é que eu dou uma casa em garantia de um negócio que eu não tenho tanta segurança sobre a solidez financeira dele? Então, acho que aqui mora um grande risco. Não acho que é uma opção ruim se você tem essa segurança e essa certeza. Você só precisa ter clareza antes de tomar essa decisão, tá? Então, eu sempre vou ser adepto do crescimento regular, constante, do que do crescimento exponencial, assim. Eu acho que eu não tenho nada contra, né? Afinal de contas, a gente se propõe a acelerar empresas, muito pelo contrário, eu sou super a favor. Mas nem todo mundo tem a mentalidade pró-empreendedor igual a gente tem e pró-empresa igual a gente tem. A maioria dos financiadores, em algum momento, jogam um jogo de queda de braço. Então, e quem tem mais dinheiro vai vencer o jogo de queda de braço, no geral, né? O dinheiro, ele é rei. No final das contas, é um jogo do capitalismo. Então, jogar um jogo do capitalismo sem ter segurança de que seu negócio vai sobreviver ou de que você vai ter força para poder jogar esse jogo, eu não recomendo. Então, eu sempre
depois que a gente começou a empreender e que eu comecei a entender e fazer essa leitura, eu sempre recomendo para os empreendedores assim, break-even seu negócio, trabalha no ponto de equilíbrio, gera caixa e reinveste seu próprio caixa. Mas o que eu tô gerando é pouco. Tô perdendo a oportunidade, dava para ser mais rápido. E conter e controlar essa ansiedade é o grande desafio. Porque vai ser tentador se você tem um negócio bom, muita gente vai te achar e vai te oferecer dinheiro. A dívida ela vai brotar sem que você perceba. E aí quando você assustar, você está num momento de dificuldade que geralmente não é previsto pelos empreendedores. E acho que é aí que mora o grande problema. Trabalhar sempre com o pior cenário possível, tá? Como é que você vê essa situação? Como que você enxerga isso? Comenta aí. Cara, é legal ver sua visão, porque ela é bem diferente do que eu penso, assim, sabe? É legal até para as pessoas que estão nos ouvindo ver como dois sócios que trabalham no mesmo negócio têm pensamentos completamente diferentes e como a gente constrói isso dentro da nossa própria empresa. Perfeito. Né? Eu tenho muito receio de dívida, e aí antes de falar sobre a dívida e a parte mais técnica, eu queria trazer um momento que a dívida vem para o empreendedor. Então, o momento que você está abrindo o seu negócio, o momento que você está começando ali, é normalmente um momento de maior pressão. E aí tem dois fatores, é muita pressão e pouca habilidade. Então, você vai errar. De qualquer forma, você vai errar. Eu não conheço nenhum empreendedor que começou e ele só acertou. Começou, fez o negócio ali do zero e acertou. E o erro dentro do empreendedorismo é sinônimo de gasto, de custo. Então, quanto mais você erra, mais você gasta. E aí, quando você tem uma dívida que ela tem uns juros e ela vai rodar durante 5 anos para frente da sua empresa, a pressão para tomada de decisões, ela pode ou paralisar o empreendedor ou fazer com que ele tome decisões equivocadas pela ansiedade de querer gerar caixa. Então, se for a última solução, e aí entrando um pouquinho sobre o que a gente está falando de pegar dinheiro para montar um negócio, se for a última solução, mesmo assim eu acho que você tem que repensar. Será que é o momento certo que eu tô para montar o meu negócio? Ou será que eu posso montar o meu negócio com um risco menor aqui? Então, para montar esse negócio eu preciso de 100 mil, eu tenho 50 e os 50 eu queria pegar no banco. Será que é a melhor opção? Ou será que se eu conseguir achar alguém que queira dividir essa jornada comigo, eu diminuo o meu risco 100% e essa pessoa entra com um percentual da empresa? Então, eu acho que começar um negócio sem dívida capacidade, é uma possibilidade do negócio dar certo, uma possibilidade maior do negócio dar certo, tá? Posto isso, tem uma outra linha que a gente precisa ver, que é, cara, hoje nos juros igual tá no Brasil, mais uma dívida de um banco, o negócio ele tem que ser muito bom, lucrativo, muito bom. Então, se a gente está falando de um EBITDA de 5%, 6% ao mês, dependendo do que for a dívida, você está pagando dívida, né? E aí você não pode deixar de gerar caixa, você não pode errar tanto, porque se você errar, essa dívida, essa última linha, ela vai ser negativa. Então acho que é uma faca de dois gumes e é um trade-off muitas vezes que o empreendedor ele se encontra, que eu acho diferente para o reinvestimento, tá? Quando você passa desse primeiro momento, que você já montou o negócio, e aí nos negócios padrões, como você mencionou, ou enfim, o tanto que você quer acelerar o seu negócio, você reinvestir, você já tem um background para saber o que vai acontecer nos próximos meses. Obviamente, né, é difícil você prever o que vai rolar nos próximos 12 meses, mas você já tem um histórico do que foi a sua empresa, enfim. Você já amadureceu, você já está mais profissional e já sabe tomar as decisões de forma mais assertiva para o negócio. Então, a minha visão é, se você não puder pegar dinheiro, é o melhor caminho. E aí, eu concordo com você que a captação do investidor que se torna sócio, ela pode ser sim a mais cara. E aí a gente entra na palavra cultura, né? Se você não tem uma cultura bem alinhada com esse investidor, enfim, ou sócio, ela com certeza vai ser algo mais caro. Mas também existe um caminho de uma sociedade positiva, que é onde você capta esse dinheiro e os dois querem percorrer o mesmo caminho, eles estão com o mesmo propósito. E aí esse dinheiro, eu não vejo esse dinheiro como um dinheiro caro, muito pelo contrário. Eu vejo como uma solução de negócio que muitas vezes quando você está no olho do furacão, você tem alguém que pode direcionar e que tem uma jornada mais experiente que a sua. Isso facilita muito no decorrer do caminho. Que é o smart money, né? Então é o que a gente prega e a gente fala muito sobre isso. Assim, às vezes é melhor, né, ter um sócio alinhado ali
com uma clareza que vai contribuir muitas vezes, te direcionando nessa jornada, do que, de repente, você ir para uma jornada solitária e ter, de repente, uma dívida muito grande, né? Então, eu concordo. Mas, Diego, eu queria que você falasse um pouquinho sobre fluxo de caixa. Tem um ponto né, que eu vejo que é muito comum, que é assim, a empresa está no balanço ali, né, no DRE, ela está com um resultado positivo, mas o dinheiro não está refletido em caixa. E eu vejo que tem muitos empreendedores, muitos empresários que olham e falam, não, mas no final o meu DRE é muito bom, mas o dinheiro mesmo na conta da empresa não está aparecendo, porque ele trabalha de alguma forma com uma modalidade de financiamento para recebíveis e estoque, depende do tipo do negócio, e com um parcelamento ou com algum fluxo de caixa que seja negativo do ponto de vista de compra, de despesa. Então, compra à vista, vendo a prazo. E aí, quando ele vê aquilo, vai descasando o fluxo de caixa dele, ele tem um resultado positivo, mas ele não tem caixa, ele não gera caixa para reinvestimento. Pelo contrário, o que ele vê é que o dinheiro vai só acabando ou só diminuindo e ele começa a entrar num espiral negativo. Fala um pouquinho sobre isso. Cara, na minha experiência de vida e de empreendedorismo, pouquíssimos empreendedores que eu conheci têm um controle total financeiro da empresa dele. Olha que coisa maluca. Então, quando a gente fala sobre fluxo de caixa, muitas vezes eu tenho um receio desse discurso que a gente escuta no dia a dia, que se de fato ele é real, ou se o empreendedor nem sabe o que está acontecendo. Né? Porque quando você tem um descolamento de fluxo de caixa, e isso pode acontecer numa empresa, mas a partir do momento que acontece, é importante que você ligue uma luz amarela ou vermelha na empresa. Calma aí, tá descolando. Por que tá descolando? Qual que é a parte estratégica nossa? Onde a gente decidiu que nós descolaríamos o fluxo de caixa? Se você descola o fluxo de caixa com a intencionalidade de um mercado que você está visualizando, estrategicamente faz sentido para a companhia de descolar porque quer aumentar estoque, que lá na frente a gente vai ter uma venda muito maior e depois a gente vai trazer esse caixa de novo a valor presente, ok, ajustou o caixa. Isso, para mim, Matheus, em prazos pequenos, tá? 3 meses, 6 meses, mais do que isso, eu acho bem perigoso, tá? Então, se você faz esse movimento, ok. Mas o que eu vejo muito eu não sei onde está o dinheiro, e eu vou colocar esse dinheiro no estoque. Então, não, tá descolando caixa porque a gente está aumentando o nosso estoque aqui ou porque a gente está fazendo esse investimento. Mas será que tá mesmo? Será que as suas margens são margens positivas? Será que quando você fecha todas as contas da empresa, tá realmente positiva ou não? Ou é você se enganando durante esse processo? Então, o fluxo de caixa para mim, aí eu não sei de onde vem essa frase, mas essa frase encaixa muito bem. Você até falou, money is king, né? Dinheiro é rei. Então, a partir do momento que você está vendendo, esse dinheiro ele precisa aparecer de alguma forma. Até porque você não paga a conta com estoque. Normalmente, para pagar as contas e despesas fixas da empresa, você precisa de liquidez. Então, se você está nesse processo, e eu já tive em alguns momentos desse processo, eu tento forçar um ajuste de caixa. Não, beleza, nós estamos nessa estratégia aqui, mas quanto que a gente tem de margem do negócio? É tanto. Então, antecipa ou faz um movimento aqui para os próximos 2 meses para a gente ver esse dinheiro em caixa, tá? É a mesma coisa de distribuição de dividendos. Não adianta nada no DRE tá lindo lá falando que você teve 100 mil de distribuição de dividendos, quando você vai na conta não tem nada. Calma aí, o que está acontecendo? Então, algumas empresas precisam disso, esse estoque, enfim, o fluxo de caixa é importante, até devido à estratégia de dar um descolamento muitas vezes, mas o empreendedor precisa ter essa visão de que descolamento de fluxo de caixa pode ser um indicador de problema dentro da empresa dele. Você concorda com a minha visão, Matheus? Concordo super. Eu acho que aí mora o grande desafio. E desde o dia 1, assim, né, uma das coisas que eu aprendi a gente precisa ter clareza, né? Então, o que a gente tem que olhar é posição de caixa todos os dias dos nossos negócios. Então, a gente precisa ter essa visão muito clara dessa parte financeira, principalmente em tempo real e não com um olhar contábil, né, e financeiro assim, do negócio.
Tá? Legal. Mateusão, bom, a gente se propôs aqui a fazer uma matriz para quem está nos ouvindo dos pontos importantes no início de um negócio, né? Então, a gente passou sobre a preparação para montar um negócio, né? E a gente falou sobre exercício de austeridade, diminuir custo pessoal e ter receita para abrir um negócio. É importantíssimo para quem quer empreender. Depois a gente falou um pouco sobre fluxo de caixa no episódio de hoje. E aí, você falou até em 5 anos, está preparado para não ter o dividendos, né? E eu coloquei aqui, eu fiz a anotação de planeje os próximos 24 meses no mínimo, se você realmente quer que sua empresa se torne perene. Depois a gente falou sobre reinvestimento, né? Então, como investir. E aqui eu quero sua ajuda para a gente construir essa parte do tópico do reinvestimento. O que você acha que a gente pode colocar aqui para quem está nos ouvindo? Ficar com um alerta aí na cabeça do reinvestimento. O que geralmente a gente faz é criar regra ou... vou dar um exemplo de uma empresa nossa que tem no acordo de acionistas, tem ali o percentual de quanto vai ser reinvestido. Então, se a empresa deu 100 mil de lucro, 50% vai ser reinvestido. Os outros 50% vai ter uma distribuição proporcional, né, aos cotistas e tudo mais. Mas a gente define essas regras em alguns momentos, né, em alguns negócios, dependendo do tamanho, do porte. Inclusive, acho que é interessante estimar e registrar isso num acordo de cotistas. Legal. Então, o tópico 3 de reinvestimento foi crie regras para o reinvestimento com seus sócios. Isso. Certo? Analisando o mercado. Perfeito. O quarto tópico a gente falou sobre dívidas, né? Dívidas nunca é bom, então tente não se endividar. Se for endividar, tente endividar de uma maneira que você consiga sair delas. A gente pode resumir dessa forma? Perfeito. Sim, eu acho que a dica é não tenha dívidas, né? Acho que esse é o cenário ideal. Mas, se isso acontecer, num caráter de exceção, estude a melhor opção para o seu momento. Legal. E agora a gente está chegando no final do episódio. Eu queria trazer o último tópico para a gente materializar aqui também, que seria, a gente está falando muito aí sobre, nós começamos o episódio falando um pouco sobre o planejamento estratégico, né? Como que a gente pode entrar em 2025, quem está nos ouvindo, que pode mudar. Então a gente falou um pouquinho hoje como abrir uma empresa e os pontos importantes da abertura da empresa. Mas eu queria saber qual que é a preparação financeira que você acha importante deixar aqui para o nosso ouvinte para o futuro do negócio. Então o cara está lá, ele abriu o negócio, está com fluxo de caixa. E aí, qual que é o próximo passo a partir daí? Como empresário, por mais que às vezes a gente não goste de finanças, então eu não sou um cara que veio da área de finanças, né? Mas é super importante que a gente tenha consciência de que tem coisa que a gente precisa saber. Então, nunca delegar, nunca terceirizar 100% da responsabilidade financeira do negócio e sempre se preparar. Eu acho que tem... vou resumir, né? O que eu quero dizer em 2 tópicos, que o primeiro preparação. Então cara, se prepare para ter discussões financeiras, para ter uma criticidade com relação a caixa, investimento, dívida, tudo isso que a gente falou. Então se prepare para ser um bom gestor do ponto de vista financeiro do seu negócio. E o segundo planeje o futuro do seu negócio com um olhar financeiro, com um viés financeiro. Então, entenda quais são os impactos das suas tomadas de decisão nas finanças do seu próprio negócio. Legal. Eu vou contribuir com esse ponto e é um momento que eu tenho vivido em algumas das minhas empresas, que é diminuição de risco, né? O empreendedor, ele tem uma aptidão ao risco maior, né? Ele toma mais risco do que um colaborador. Isso Principalmente é um fato. No começo, né? Principalmente no começo. Mas não quer dizer que esse risco, esse alto risco que você toma no começo da jornada, ele precisa perpetuar por toda a jornada. E dos movimentos que o empreendedor tem que fazer é tentar diminuir o máximo de risco possível. Então, a partir do momento que o empreendedor montou o negócio começou a gerar caixa, ele começou a gozar dos dividendos, enfim, a vida quase perfeita, porque não existe uma vida perfeita no empreendedorismo, né? O que é a preparação do futuro?
é diminuir risco. Então, no meu caso, quando eu comecei a expansão dos meus negócios, eu não tinha dinheiro para comprar o imóvel e fazer o negócio. Então, eu tinha que tomar decisão. Vou alugar o imóvel e vou fazer o negócio. Então, em 80% das minhas empresas, eu pago aluguel. A partir do momento que o caixa começou a ficar mais saudável, eu comecei a entender que estava sobrando ali um dinheiro, eu falei, opa, agora está no momento de eu diminuir meu risco. O que é essa diminuição de risco? É sair do aluguel. Então, a partir do momento que eu não preciso alocar mais esse dinheiro no negócio, para que o negócio rode, eu posso diminuir o risco dele. Então, se o empreendedor conseguir antecipar os movimentos de mercados e crises, quando houver e vai existir, quando houver essa crise, ele está mais preparado porque ele conseguiu diminuir os riscos. E esse impacto faz toda a diferença. Então, quem tem caixa, quem tem despesas baixas e tem um produto bom, normalmente no momento de crise sai na frente. Então, acho que essa é a último ponto da conversa de hoje, pra gente finalizar o episódio. Cara, que episódiozaço, hein? Uma aula. Gostei demais. Eu também gostei muito. Muito obrigado pela conversa. Bom, nós esquecemos de falar sobre ativar o sininho. O papo é tão bom que a gente esquece das coisas que são também importantes. Exato. Né? Manda pro seu amigo aí que tá, né, começando um negócio ou que tá vivendo um momento financeiro e falou com você. Fala, cara, escuta esse episódio aqui, que isso aqui é uma aula. Aqui a gente falou pro cara que tá vivendo o negócio, pro cara que tá com dívida na PF e precisa se organizar. A gente falou sobre austeridade. A gente falou sobre reinvestimento, tanto na vida pessoal quanto na vida familiar. Se o cara que quer começar. O cara que quer começar. Então, foi um episódio rico. Bem completo. Muito completo aí pra vocês. Bom, Mateusão, muito obrigado. Obrigado por mais essa aula. Um prazer dividir essa mesa com você. Mais um episódio do Garimpeiros Cast. Obrigado por dividir toda a sua experiência aí nessa área financeira com os nossos garimpeiros e garimpeiras. Valeu. Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.